Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo, e quero refletir com vocês a respeito da liturgia e do Evangelho que a Igreja proclama neste 33º domingo do tempo comum. Nós estamos aí no fim do ano litúrgico e, como sempre, a Igreja começa a refletir a respeito do fim dos tempos. O Evangelho desse domingo é de São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Bom, eu gostaria de dividir essa reflexão em duas partes. Primeiro, aquilo que é o ensino, a doutrina da Igreja a respeito do fim dos tempos, mas depois uma segunda parte em que a gente aplicasse isso para a nossa vida real e concreta. Por quê? Porque senão a gente vai ficar aqui falando do fim dos tempos, e a tendência das pessoas, quando a gente fala dos fim dos tempos, é ou desesperar, de achar que, nossa, o mundo está acabando, né? Ou então ficar numa futurologia, numa tentativa de adivinhar as coisas, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. E Jesus não pretende, né, nos ensinar nenhuma dessas duas coisas, né? Jesus primeiro quer nos ensinar uma total confiança. O Evangelho de São Lucas, quando fala do fim dos tempos, Jesus diz assim: quando vocês ouvirem falar dessas coisas, erguei vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, o ensinamento da Igreja sobre o fim dos tempos é exatamente para aumentar a nossa esperança, né? Para saber qual é a esperança que nos aguarda, o que é que nós realmente podemos esperar e que auxílios divinos nós podemos ter para alcançar essa esperança. Pois bem, então essa é a primeira coisa. Jesus não quer deixar ninguém desesperado e, ao mesmo tempo, Jesus também não quer dar um mapa. A Bíblia não é horóscopo, a Bíblia não é futurologia. Então, para não ficar somente na doutrina daquilo que é o fim dos tempos, eu gostaria, num segundo momento, então, na segunda parte, de aplicar isso para a nossa vida. Aplicar isso concretamente para a nossa escatologia pessoal, ou seja, a nossa morte e a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, olhando para a história, a grande história da Igreja e da humanidade, olhamos também para a nossa história pessoal, nossa história privada. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é que a Igreja crê a respeito do fim dos tempos? A Igreja crê, e isso daqui é a firme fé da Igreja de 2000 anos, a Igreja crê que este mundo aqui não é para sempre. Então, haverá o fim deste mundo, né? Este mundo, tal qual nós o conhecemos, ele terá um ponto final. Jesus não quer nos dar nenhuma data com relação a isso. O próprio Evangelho desse domingo diz, né? Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Pronto e acabou. Não é para falar de data, não é para colocar prazos, ok? No entanto, apesar de nós não termos prazos, não sabemos quando vai ser o fim dos tempos, todas as gerações cristãs devem viver essa realidade, porque nós sabemos que nós passaremos. Eu pessoalmente passarei. Eu posso não estar no fim dos tempos da história da humanidade, mas eu estarei no fim dos tempos da minha história. Eu vou acabar. Então, aqui a frase que Jesus nos coloca: essa geração não passará até que tudo isso aconteça.
Então existe essa contradição. É claro que aqui no contexto específico de São Marcos, Jesus está falando da destruição do Templo de Jerusalém, né? Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Não está falando do fim do mundo, nessa frase específica, mas, em todos os casos, para nós serve essa aplicação, ou seja, haverá um fim dos tempos para nós, pessoalmente. Então, aqui marcamos já um ponto firme, uma coluna para a gente crer. Este mundo não é para sempre. Esse mundo é passageiro. Deus não fez esse mundo para ser definitivo. Né? O que não quer dizer que ele não seja importante, que ele não seja bom, que ele não seja bonito, e não quer dizer que ele seja descartável. Esse mundo aqui é muito bom, muito sério, nós precisamos cuidar, né, desta casa que Deus nos deu, mas nós sabemos que essas coisas passarão. E, antes que aconteça o fim dos tempos, haverá sim uma grande tribulação. É disso que o Evangelho de São Marcos estava tratando nos versículos anteriores e coloca um pouquinho no início da passagem desse domingo. Ele diz assim: naqueles dias, depois da grande tribulação. Ou seja, vai haver uma grande tribulação. E essa grande tribulação é uma tribulação, é a provação derradeira da igreja. Isso daí é uma visão pessimista, milenarista, sei lá o quê. Não, essa é a visão católica, essa é a fé católica, isso está no catecismo da Igreja Católica. Vai lá e lê no número 675 do catecismo. Está lá, a aprovação derradeira da igreja. Eu vou ler o catecismo para ninguém ficar achando que é coisa da minha cabeça, né? Então, como eu disse, primeira parte do programa, eu quero simplesmente expor o dogma da igreja. Segunda parte do programa, a gente aplica isso para a nossa vida no dia a dia. Vou ler o catecismo. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então veja, vai haver uma grande tribulação que vai realmente abalar a fé de muitos crentes. Continuo lendo. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, ou seja, a peregrinação da igreja, desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Veja, o catecismo está dizendo com toda clareza, vai ter tribulação, vai ter provação da igreja. O Evangelho de São Marcos nos transmite isso naquela cena inicial. Naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer. O que é o sol que se escurece? Quer dizer que Jesus, que é o sol, já não vai ser mais visto pela maior parte das pessoas. De alguma forma, a presença de Jesus vai se ocultar. Somente um pequeno grupo de pessoas vão continuar fiéis. Na humanidade, a humanidade vai viver como se Cristo não existisse, não tivesse vindo. Como Jesus. Jesus perdeu seu brilho. Então o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. Ou seja, também a igreja vai perder a sua luminosidade diante do mundo, da sociedade. O sol é Cristo, a lua é a igreja. E as estrelas começarão a cair do céu. E as forças do céu serão abaladas. Isso daí quer dizer o quê? Isso quer dizer que as estrelas são as pessoas que têm fé. Ficarão abaladas. O próprio catecismo está dizendo isso. A provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então a igreja, ela vai perder o seu brilho. O próprio catecismo
diz isso no número 677, quando ele diz assim, que o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, né? Mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Isso quer dizer que a igreja seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Isso aqui pode parecer muito chocante para algumas pessoas, mas é o nosso catecismo. Então tudo isso vai acontecer no fim dos tempos. Quando isso vai acontecer, padre? Resposta: nós não sabemos. Ao mesmo tempo, sabemos que acontecerá no nosso tempo. Como assim? Bom, veja, o próprio catecismo responde isso daqui. O catecismo diz assim, no número 676, que toda vez que no mundo se apresenta essa pretensão de tomar o lugar de Deus, de tomar o lugar do Messias, tomar o lugar de Cristo, acontece essa impostura do anticristo, né? Então, o que acontece? Essa realidade, ela se repete na história, mesmo que não seja a derradeira, mesmo que não seja o último. Não é ainda o fim dos tempos, mas ao longo da história da igreja, várias vezes, isso vai se ensaiando. Vai se ensaiando essa realidade, né? De o homem que vai tomando o lugar de Deus. Então é importante nós termos a fé muito clara. Vamos lá. Para amarrar essa primeira parte da nossa reflexão, que eu disse que era um pouco o catecismo. Esse mundo não é para sempre. Haverá um fim da história da humanidade. Antes do fim, haverá uma grande tribulação e uma grande perseguição da igreja. Nessa grande tribulação e perseguição, Jesus já não vai ser mais visto pelas pessoas através da luz da fé. Isso quer dizer que o sol perde seu brilho. A igreja também, de alguma forma, vai como que desaparecer da face da terra. A lua não brilhará mais. E muitas pessoas que têm fé perderão a fé. Vai ser o que nós chamamos de a grande apostasia, né? Tudo isso está no catecismo, tudo isso está no evangelho desse domingo, tudo isso está no catecismo. Isso vai acontecer no fim dos tempos. Agora, então virá Jesus gloriosamente. Essa vinda gloriosa de Jesus vem para dar o triunfo, né, à sua esposa, que é a igreja, que, como o seu divino esposo, ela passou por uma espécie de morte e agora precisa ressuscitar. Então, na verdade, se a gente pudesse dizer assim, nós podemos dizer que o que aconteceu com Jesus, especificamente, morte e ressurreição, é o que acontecerá com a sua esposa, a igreja, morte e ressurreição, e isso explica a escatologia. Isso explica o fim dos tempos, isso explica a história da humanidade. Esse será o caminho. O caminho é a cruz e a ressurreição. Ok? Pronto. Está claro? Essa é a nossa fé. Isso não se questiona. O que nós não sabemos é quando isso acontecerá. Mas aqui vem a aplicação para a nossa vida. A aplicação para a nossa vida é o seguinte. Gente, se vier ou não vier no nosso tempo, eu não sei, acontece que cada geração cristã vive uma paixão, morte e ressurreição. Se é a definitiva, eu não sei, eu só sei que é a nossa. Entendeu? O pessoal fica curiosando, querendo saber se esta é a provação definitiva, se é a paixão definitiva, porque virá a ressurreição definitiva. Olha, eu não sei se é a definitiva. O fato é o seguinte, eu sei que é a nossa. Nós também, hoje, homens e mulheres do século XXI, estamos vivendo a provação
da igreja? Se é a derradeira, gente, eu não sei. Eu sei que é uma aprovação da igreja. Eu sei que o catecismo diz que essa impostura, essa briga do anticristo, né, ela acontece em cada geração. Toda vez que, ao longo da história, os seres humanos querem tomar o lugar de Deus. E isso nós não temos dúvida. Isso daí, acho que você não precisa nem ter fé para enxergar isso. Basta abrir o olho. Você olha ao seu redor e o que é que você vê? Você vê as pessoas querendo tomar o lugar de Deus. Em tudo quanto é coisa. Não é? As pessoas dizem com toda clareza, né, que Deus errou fazendo o mundo. Você vê, por exemplo, essa coisa da ideologia de gênero. De chegar e dizer que nós não podemos ser escravos do sexo com o qual nascemos, nós precisamos ser livres para determinar qual é o gênero que eu vou ter. O que é isso? Vamos trocar em miúdo isso. Isso aqui é o homem tomando o lugar de Deus. Quer dizer, Deus criou você com sexo, Deus criou você com sexo masculino ou Deus criou você com sexo feminino. Ponto. Mas você quer agora decidir o que você vai ser. É o homem colocando no lugar de Deus. Veja, nós estamos numa tal pretensão de engenharia social, onde as pessoas estão tomando o lugar de Deus e nós agora é que determinamos o que é certo e o que é errado. Nós, ao invés de pegarmos os 10 mandamentos, não é, que Deus colocou, nós vamos criando uma ética paralela. Entende? Veja, nós estamos... Quando Moisés desceu da montanha, ele trouxe as 2 tábuas da lei. É como se ele tivesse arrancado as 2 tábuas da mão de Moisés, né? Apagado o que estava escrito lá e vamos agora escrever os nossos mandamentos. Isso está acontecendo, as pessoas estão tomando o lugar de Deus. Isso a gente vê na nossa vida, isso influencia diretamente a nossa vida. Por exemplo, você diz, os 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Não tem esse negócio de honrar pai e mãe. Agora o negócio é o seguinte, o crime é outro. É se o pai ou a mãe constrangir o filho e quiser educar o filho. Se um pai ou a mãe quiser educar um filho, pode chamar a polícia. A delegacia do menor está aí para isso. Veja, essa é é o mandamento ao contrário. Honrar pai, o 4º mandamento não existe mais. Existe agora o pátrio poder do pai e da mãe, agora é do Estado. É o Estado que manda nos filhos. Honrar pai e mãe é o seguinte, nunca você pode, né, deixar de honrar e de venerar essa falsa ética dessa sociedade maluca revolucionária que está aí. Ponha seu pai e sua mãe na cadeia, mas não desobedeça a ética dominante. 5º mandamento, não matar. Você não pode matar os animaizinhos. Não é? As pessoas derramam lágrimas sem fim porque um cachorrinho foi atropelado. Mas abortar uma criança, isso não é nada. O mico-leão dourado é um drama. Não é? Os genocídios dos seres humanos nas clínicas de aborto, isso não é absolutamente nada. Veja, a gente cria uma nova ética, uma ética paralela. Nós tomamos lugar de Deus, estamos corrigindo a ética de Deus. Não é? Não roubar. Não roubar é o que Deus nos deu, a ética criada por Deus, mas nós temos agora uma ética paralela, né? Que é o seguinte, nós vamos fazer do dinheiro o nosso Deus. Todo mundo vive para o dinheiro. Os capitalistas vivem para a ganância. Os marxistas vivem para a inveja. Um quer ganhar dinheiro, o outro quer dividir o dinheiro do outro. E essa é a ética da coisa. E assim por diante. Veja, não desejar a mulher do próximo.
Não, mas agora se você não vir pornografia é porque você é recalcado, porque você você tem algum problema. É normal. Vejam, essa ética substituta, nós tomamos o lugar de Deus, nós estamos tomando o lugar de Deus e isso é um absurdo tão grande, isso é uma realidade tão abominável que isto é o anticristo hoje. Acontece o seguinte, gente, eu não sei se o fim do mundo e da história do planeta vai acontecer no prazo da minha vida. Eu só sei que o seguinte, a minha morte vai acontecer no prazo da minha vida. E eu irei me apresentar diante do justo juiz para julgar os vivos e os mortos. E a pergunta é a seguinte, a quem eu estou querendo agradar? A quem eu estou querendo servir? Por que é que nós insistimos nessa loucura de fazer desta vida a fonte da nossa felicidade quando nós sabemos que isso não vai acontecer? Gente, para você enxergar que essa vida não te dará a felicidade perfeita, você não precisa ter fé, você só precisa parar de ser besta e abrir o olho, enxergar, ver, olha os sinais dos tempos, olha a figueira de Jesus. Aprenda com a figueira, olha os ramos dela. Se estão verdes e as folhas começam a brotar, você sabe que o verão está perto. Pois bem, olha para o mundo. Você está vendo as coisas passarem? Você está vendo que o mundo não te dá felicidade? Você está vendo que essa loucura de servir ao dinheiro o tempo todo, que destrói as famílias, isso daí você está vendo claramente que esses deuses que nós escolhemos, o Deus do poder, o Deus do sexo, o Deus do dinheiro, nós enxergamos com toda clareza que isso é uma escravidão, que isto não dá felicidade a ninguém. Olha os sinais dos tempos, abre os olhos, veja que você está envelhecendo, veja que esse corpo que você leva, né, para a academia, um dia vai ficar velho, você não vai ser jovenzinho para sempre. Essa saúde que você tanto cuida, e faz bem de cuidar, porque ele é um dom de Deus, mas um dia você vai perder a saúde. E esses bens que você tanto acumula, um dia você vai perdê-los. Gente, se desapeguem deste mundo, porque a morte será um desapego de uma vez só. Entendeu? A morte, ela é um desapego. Então, vivamos para o verdadeiro Senhor, para aquele Senhor que não morre, que não vai nos abandonar. Jesus nos coloca estas palavras do Evangelho não para nos colocar medo, mas para nos dar uma grande esperança. Ele está do nosso lado. Ele vai nos dando força para sermos fiéis, para permanecermos fiéis aos seus mandamentos, servindo a este bom Senhor, amando este bom Senhor, esperando a felicidade que virá, sem cairmos na armadilha de imposturas anticrísticas do homem que se coloca no lugar de Deus. E isso acontece em todas as gerações cristãs, mas acontecerá, sobretudo, na última e derradeira provação da Igreja. Que Deus abençoe você, que ao participar da Sagrada Liturgia, nesse domingo, você esteja aberto a este justo, generoso e misericordioso juiz com o qual nós iremos nos encontrar depois de uma vida em que viveremos na fidelidade e na misericórdia dele. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.